Em 279 a.C., os romanos desenvolveram uma arma nova e extraordinária com um único objetivo: derrotar elefantes. Vou te contar sobre essa arma neste vídeo, que infelizmente não é patrocinado, o que é uma pena, porque eu tenho uma hipoteca para pagar. Mas antes de chegar nessa parte da história, preciso te explicar algumas coisas, então tenha um pouco de paciência comigo. Primeiro precisamos falar sobre um sujeito chamado Pirro. Se você costuma assistir a vídeos como este, provavelmente já ouviu falar do termo vitória pírrica. Esse nome vem justamente de Pirro, um antigo general grego de Épiros. Bem, para ser mais exato, ele era de Molócia. Mas Molócia fazia parte de Épiro e ele tinha uma baita reputação como líder militar. E olha, o currículo desse cara era impressionante. Ele não tinha passaporte, claro, isso nem existia naquela época. Mas se tivesse e precisasse preencher a má ocupação, provavelmente escreveria rei itinerante. Pode parecer estranho juntar rei e um itinerante na mesma frase, mas no mundo antigo isso fazia todo sentido. Parecia que havia um nicho de mercado para pessoas que vagavam dizendo: rei para contratar, alguém precisa de um rei? Venha buscar seu rei, ame o rei, alguém aí precisa de um rei? E acredite, mais vezes do que você imagina, alguém respondia: na real, a gente até que poderia usar um rei. Sério? Perfeito, temos um rei agora. O motivo de ele sempre acabar virando rei de algum lugar era sua reputação incrível como comandante. Foi rei de Molócia e Épiro 2 vezes depois da Macedônia e possivelmente também de Siracusa e da Sicília. O cara tinha prestígio demais. Ele realmente sabia liderar exércitos. Ele sabia motivar as tropas, inspirar confiança e organizar tudo. Tinha noção de logística, sabia quantas lanças levar e no campo de batalha mantinha a calma e agia com eficiência. Ele se tornou rei aos 11 anos por causa de seu sangue real, mas não herdou o trono nem seguiu o caminho tradicional. Na verdade, havia uma guerra civil enorme, com famílias nobres se traindo e se matando. 2 delas decidiram: pronto, você é o rei. Só faça o que a gente mandar. Você tem 11 anos, então apenas obedeça. Ele é o rei. Se jogarem pedras, joguem nele. E assim ele foi jogado direto no meio do caos, mas, surpreendentemente, mostrou do que era capaz, embora sim tenha sido deposto e exilado por um tempo. Só que o exílio nem foi tão ruim assim. Ele acabou se casando com a filha de seu anfitrião no exílio, a filha de Ptolemeu. Sim, do Ptolemeu do Egito. E convenhamos, casar com uma princesa não é uma má forma de passar o exílio. Talvez alguns de vocês tenham, mas acho que bem poucos. Se você se casasse com uma princesa, eu diria: olha só, parabéns, meu caro, mandou muito bem. Pouquíssimos conseguem isso. Eu mesmo nunca me casei com uma princesa, quase nenhum homem consegue. Mas ele não só se casou com uma princesa, não. Ele se casou com 2, 3, 4, 5 mulheres, e todas elas eram princesas. Incrível. 5 esposas, todas princesas. Eu não sei se alguém igualou isso em toda a história. A primeira morreu em menos de 1 ano, provavelmente no parto, e a segunda o traiu e mudou de lado. Mas veja pelo lado positivo, isso deixou o caminho livre para ele se casar com ainda mais princesas. Ele era ótimo em fazer alianças matrimoniais com famílias reais, mas, no fim das contas, o que mais o tornava rei era seu talento militar. Segundo Plutarco, Aníbal acreditava que ele era o maior general de todos os tempos. Ainda de acordo com Plutarco, sim, o mesmo Plutarco. Em outra conversa com Cipião, Aníbal disse que Alexandre o Grande era o maior de todos, depois vinha Pirro, e só então, com modéstia, ele mesmo, Aníbal, em terceiro lugar. Imagina a cara de Cipião ao ouvir isso, já que ele provavelmente esperava estar no pódio. Pirro construiu uma reputação gigantesca e depois meio que a perdeu. Ele teve mais uma daquelas vitórias pírricas. Basicamente, ele fez algo parecido com o que Aníbal faria depois. Invadiu a Itália tentando unir os estados sob domínio romano para que lutassem ao seu lado contra Roma, libertando-os do controle romano e de quebra conquistando butim, glória e fama. E sim, ele trouxe elefantes. Ninguém sabe ao certo quais elefantes eram, mas acredita-se que eram indianos.
Alguns dos mahouts, os treinadores e talvez até os cavaleiros que os guiavam em batalha podem ter vindo diretamente da Índia. Quando foi convidado pelos tarentinos de Tarento, que na época era Tarantum, uma colônia grega espartana no sul da Itália, parte da Magna Grécia, ele pensou: perfeito, estou dentro, vamos nessa. Então ele atravessou o mar com o núcleo de seu exército, dezenas de milhares de soldados de Épiro. E ao se unir a seus aliados na Itália, travou batalhas por todo o território. A mais famosa foi a Batalha de Heracleia, em 280 a.C. E sim, ele tecnicamente venceu, mas o preço foi altíssimo. Muitos de seus melhores soldados, os que vieram de sua terra natal, morreram. Ele perdeu muitos oficiais também, e eram justamente esses oficiais que mantinham todo o exército coeso. Então ele pensou: tudo bem, vencemos, eu acho, mas se tivermos mais vitórias assim, estaremos arruinados. Se o núcleo do exército dele fosse se reduzindo cada vez mais, seus aliados começariam a perder a confiança nele. E quando isso acontece, aliados desaparecem bem rápido. Assim, o exército dele poderia encolher rápido e ficar vulnerável, ainda em território italiano. Roma continuava sendo muito poderosa. Assim como Aníbal depois, ele não só invadiu a Itália, como também tentou fazer alianças com outros estados e usou elefantes. Ele também chegou até Roma e não a conquistou. Assim como Aníbal, olhou para a cidade e pensou: isso vai ser complicado. Olhou para aquelas muralhas, deu meia volta e decidiu repensar sua estratégia. Então Pirro havia vencido sua primeira batalha, e foi a primeira vez que os romanos enfrentaram elefantes em combate. E isso realmente os abalou. Os elefantes eram enormes. E quem sabia o que fazer contra aquilo? Eles sabiam que teriam que lutar contra aquele cara de novo. E da próxima vez, precisariam de algo melhor do que simplesmente entrar em pânico e torcer pelo melhor. Agora, existem 3 relatos principais da Batalha de Asculo. Esses relatos são de Plutarco, Cássio Dio e Dionísio de Halicarnasso. Nenhum deles é perfeito, já que foram escritos muito tempo depois da batalha. Dionísio de Halicarnasso é o que está mais próximo dos acontecimentos, escrevendo cerca de 2 séculos e meio depois. Sim, ele tinha outras fontes para se basear, mas mesmo assim, 2 séculos e meio é muito tempo fora da memória viva. Com tanto tempo, as histórias acabam mudando como num telefone sem fio, passadas de geração em geração até que alguém as escreve e depois outro reescreve, mudando ainda mais detalhes. Então, quando chegou até ele, como saber o quanto ainda era preciso? Plutarco escreveu um pouco mais tarde ainda. E Cássio Dio escreveu cerca de 3 séculos e meio depois. E eles discordam bastante, até mesmo sobre quem venceu a Batalha de Asculo. Dionísio de Halicarnasso trata como um empate, Plutarco como uma vitória de Pirro e Cássio Dio como uma vitória dos romanos. Discordar sobre quem ganhou a batalha já é um detalhe bem importante, né? E eles discordam sobre vários outros pontos também. Eu não vou entrar em todos os detalhes da batalha, toda a preparação, todos os personagens, mas separei aqui algumas partes que são importantes para o assunto de hoje: os elefantes e a maneira como os romanos responderam a eles. Plutarco, em sua obra Vidas Paralelas. Aliás, se algum dia você quiser ler um pouco de história clássica antiga. Vidas Paralelas, de Plutarco, é uma ótima porta de entrada. Ele traz pequenas biografias resumidas de várias figuras importantes da Grécia e de Roma ao longo dos séculos. Não é preciso ler o livro inteiro para entender o assunto. Se você procura um livro de história antiga para ler aos poucos, Vidas Paralelas, de Plutarco, é excelente. Aliás, se quiser procurar, é o volume 9, livro 21, onde ele fala sobre a Batalha de Asculo. Consequentemente, Pirro se viu obrigado a lutar mais uma batalha.
Depois de reorganizar seu exército, ele marchou para Asculo, onde enfrentou os romanos. Mas ele foi forçado a lutar em áreas onde a cavalaria não podia atuar, e com um rio de correnteza forte e margens cheias de árvores, seus elefantes não conseguiam avançar nem enfrentar a infantaria inimiga. Sim, uso meio esquisito da palavra falange por esse tradutor aqui. Os romanos não estavam usando falanges, como aquelas formações compactas de lanças e piques. Eles já lutavam com legionários. O que o texto quer dizer, na verdade, é que eles estavam engajando contra a infantaria pesada inimiga em formação fechada. Depois de muitos feridos e mortos, a luta terminou com a chegada da noite. E Plutarco é o único a afirmar que essa batalha aconteceu em 2 dias. No segundo dia, querendo lutar em terreno plano e usar seus elefantes, Pirro ocupou antes as áreas desfavoráveis do campo com destacamentos de suas tropas. Depois, posicionou arqueiros e fundeiros entre os elefantes e lançou suas tropas ao ataque em formação compacta e com força. Então, ele percebeu no primeiro dia que seus elefantes não funcionavam bem em terreno acidentado. Eles não funcionavam ao atravessar rios ou lutar em florestas. Eles eram úteis para avançar sobre grandes massas inimigas em terreno aberto e plano. E como você vai ouvir já já, eles também não eram bons em avançar morro acima. Assim, os romanos, sem espaço para manobrar pelos flancos, como no dia anterior, tiveram que lutar de frente em terreno plano. Querendo impedir o avanço dos elefantes, eles atacaram ferozmente com suas espadas contra as lanças macedônicas, sem poupar esforço, focados apenas em ferir e matar, ignorando completamente os próprios ferimentos. Ignorando completamente os próprios ferimentos? Sério? Ok, eles certamente lutaram com coragem, mas com um número maior de soldados, por que de repente não ligariam para a dor? Por que eles seriam diferentes de qualquer outro soldado naquele campo de batalha? De qualquer forma, depois de um bom tempo, segundo o relato, eles começaram a ser empurrados para trás justamente no ponto em que Pirro mais pressionava. Mas a maior devastação foi causada pela força brutal dos elefantes. A coragem dos romanos não adiantava nada contra eles. Eles sentiam que era como enfrentar uma onda gigantesca ou um terremoto avassalador. Não valia a pena ficar firme só para morrer em vão ou sofrer tudo de pior sem conseguir mudar nada. 2 frases antes ele disse que os romanos não ligavam para a dor. Então, né, Plutarco? Temos aí uma leve inconsistência no roteiro. De qualquer forma, há várias coisas importantes nisso. Primeiro, o texto sugere claramente que os elefantes eram extremamente importantes. Eles eram vistos como a principal preocupação, tanto para os romanos quanto para Pirro, antes da batalha, e no final foram eles que decidiram o resultado. Segundo, ele não menciona nenhuma nova arma desenvolvida pelos romanos para combater os elefantes. Ora, se os elefantes eram o fator mais decisivo, e essa era a primeira guerra, na verdade a segunda vez, que os romanos enfrentavam elefantes, você pensaria que, se eles tivessem criado alguma arma realmente eficaz, o autor teria citado. Por que ele não achou isso importante? Isso levanta dúvidas, entende? Temos apenas a ponta do iceberg quando falamos de história antiga. E pela minha experiência em reencenações, sei que mesmo alguém que acabou de lutar pode relatar a batalha de forma bem imprecisa. Agora imagine escrever sobre isso mais de 2 séculos e meio depois. Ele pode ter se enganado, mas os outros também. Será que de fato houve alguma arma nova usada pelos romanos contra os elefantes? Cássio Dio, volume 1, livro 10, se você quiser procurar, escreveu: havia um rio difícil de atravessar entre os 2 acampamentos, e os romanos perguntaram se ele preferia atravessar sem ser atacado enquanto eles recuavam, ou se permitiria que eles cruzassem para que ambos os exércitos lutassem em igualdade de condições,
de forma justa, num verdadeiro teste de bravura. Você acredita nisso? Bem, é uma ideia curiosa, né? Os romanos disseram isso para intimidá-lo, mas Pirro deixou que atravessassem o rio, de tão confiante que estava nos seus elefantes. Mais uma vez, muita ênfase nos elefantes. E estamos falando de apenas alguns animais em meio a dezenas de milhares de soldados. Então, eles deviam ser realmente importantes. Os romanos, entre outras preparações, criaram uma defesa contra os elefantes. Vigas com pontas de ferro, montadas em carroças e apontando em todas as direções. Elas serviriam para lançar fogo e projéteis contra as feras. Quando o combate começou, os romanos empurraram lentamente os gregos para trás. Até Pirro trazer seus elefantes, não contra as carroças, mas pelo outro flanco, quebrando a cavalaria inimiga pelo simples medo que os animais causavam. Ou seja, sim, os romanos inventaram uma nova arma. Mas Pirro simplesmente contornou esse obstáculo, atacou pelos lados e usou seus elefantes contra a cavalaria. E os cavalos, totalmente despreparados para lidar com essas criaturas enormes, fedidas e estranhas, ficaram aterrorizados e fugiram. Isso é fácil de acreditar. Cavalos modernos se assustam com um simples pacote de salgadinho. Imagine um elefante. Se um cavalo nunca viu um elefante antes, é claro que vai entrar em pânico. No entanto, contra a infantaria, os elefantes não causaram tanto impacto assim. Enquanto isso, um grupo de apúlios avançou contra o acampamento epirota. Os pirrotes, como são chamados aqui, acabaram trazendo a vitória para os romanos, mas não da forma que esperavam. Quando Pirro enviou parte de suas tropas para conter os apúlios, os demais soldados ficaram inquietos, achando que o acampamento tinha sido tomado. Entraram em pânico, muitos foram mortos, Pirro e vários oficiais foram feridos, e a escassez de comida e suprimentos agravou ainda mais as perdas. Antes disso, há ainda um detalhe histórico interessante. Plutarco fala sobre uma devotio. Isso foi feito por um homem chamado Públio Décimo, um comandante romano que queria sair em uma explosão de glória, por assim dizer. Ele declarou que faria uma devotio, um ritual de sacrifício aos deuses, oferecendo sua própria vida pela vitória de Roma. A notícia se espalhou e chegou até Pirro. Alguns de seus homens ficaram nervosos, achando que aquilo garantiria a vitória romana. Pirro respondeu: certo, me contem mais sobre esse ritual. Eles usam roupas especiais, pintam o rosto de vermelho? Ok, então mandem a ordem. Se alguém aparecer vestido assim, não matem, capturem vivo. Ele vai ser levado à glória de Roma, só que como prisioneiro. E ainda mandou dizer: eu dei ordens para não te matarem. Você vai avançar sozinho, ser capturado e cair de forma vergonhosa. Não vai derrotar meu exército com uma espada. Então, não é uma boa ideia. No fim, Públio Décimo decidiu que os romanos provavelmente venceriam Pirro de qualquer jeito e desistiu do ritual. Mais tarde, numa nova ação, quando os samnitas foram pressionados, Pirro partiu para ajudá-los, mas foi posto em fuga depois que um jovem elefante se feriu, sacudiu seus cavaleiros e entrou em pânico. O animal saiu correndo atrás da mãe, ela se agitou e os outros elefantes ficaram descontrolados. Isso gerou uma confusão enorme. No fim, os romanos venceram, mataram muitos homens e capturaram 8 elefantes, retomando as posições inimigas. Mais uma vez, vemos como os elefantes eram decisivos, podiam definir o rumo da batalha. Mesmo em pequeno número, eles tinham grande impacto, mas, como a história mostra repetidas vezes, quando entram em pânico, podem fugir em qualquer direção e acabar pisoteando seus próprios aliados. E perder os elefantes, mesmo quando eles não pisoteiam os próprios aliados, pode ser um golpe duro,
você pensa, com os elefantes vai ser fácil, eles vão atropelar tudo. E aí, não acontece. Tá, então vamos ter que vencer do jeito difícil. Isso abala o moral. Então, sim, os elefantes podiam ser um problemão. Indo a Dionísio de Halicarnasso, livro 20, se quiser procurar. As tropas leves e os elefantes, Pirro os dividiu em 2 grupos e os colocou atrás de ambas as alas, a uma distância razoável, numa posição ligeiramente elevada em relação ao campo. Distância razoável, você julga aí o que significa. Em 2 grupos, presumivelmente de tamanho igual. Já os latinos, campânios, sabinos, úmbrios, volscos, marucinos, pelignos, ferentanos e outros súditos foram divididos em 4 divisões e misturados às legiões romanas, para que nenhuma parte da linha ficasse fraca. Ou seja, os romanos não confiavam totalmente na lealdade ou no ímpeto de luta dos aliados, nem em sua qualidade como soldados. Em vez de deixá-los concentrados num ponto que poderia ceder e fugir, distribuíram-nos ao longo de toda a frente, deixando a linha mais homogênea, sem ponto fraco. Dividindo também a cavalaria, tanto a própria quanto a dos aliados, e colocando-a nas 2 alas. Isso é praticamente o padrão, cobrir as alas com a cavalaria, que é mais rápida, fora da linha principal. Eles posicionaram as tropas leves e os carros, 300 ao todo, preparados para enfrentar os elefantes. Esses carros tinham uma viga vertical com hastes transversais móveis no topo que podiam girar à velocidade do pensamento para qualquer lado, nas pontas, tridentes, pontas de espada, foices de ferro e até guindastes para lançar ganchos pesados. Provavelmente não era tudo isso em todos os 300 carros. A ideia é uma viga vertical e nela algo que gira em todas as direções. Provavelmente preso por uma dobradiça, corrente, algo assim, a gente imagina hastes longas com foices e tridentes, o que é curioso porque tridente é arma de estocada, não de balanço. Talvez houvesse uma corrente comprida, presa à viga com um tridente bem longo na ponta para estocar para frente e para trás. Mas por que tridente e não lança? O tridente tem 3 pontas, então, suponho, aumenta um pouco a chance de acertar. Só que, se acertar com as 3, cada ponta recebe 1/3 da força. Uma única lança devastadora talvez fosse melhor. Enfim, o texto fala em tridentes. O ponto é uma arma giratória em cima de uma grande viga vertical. Muitos mastros também tinham, projetando-se à frente dos carros, ganchos incendiários envolvidos em estopa. Pense em fibras de corda velha que apodreceram e foram desfiadas, restos que você reaproveita como isca para o fogo, em vez de tentar refiar e fazer corda nova com material ruim. Estopa besuntada com piche, combustível. Os homens nos carros deveriam incendiá-la ao se aproximar dos elefantes e golpear trombas e rostos. Além disso, em cima dos carros, que eram de 4 rodas, bem específico, né? Carro padrão tem 4 rodas, carroça 2. Aqui, reforçam, eram carros de 4 rodas, não carroças. Havia muitos atiradores leves, arqueiros, pedreiros lançadores de pedras e fundeiros que disparavam ouriços de ferro, aqueles objetos cheios de pontas. Eu realmente me pergunto o quão eficaz isso é contra um elefante. O pé parece grande e achatado. Dá a impressão de ser um alvo fácil para espetar. Mas, do ponto de vista esquelético, o elefante anda na ponta dos dedos. A estrutura dos ossos da perna lembra de um cervo ou de um cavalo. Ele fica apoiado na ponta dos dedos com uma enorme almofada aqui para engrossar o pé.
Se um ouriço desses ficar preso nessa almofada, sim, deve doer e incomodar, mas não sei se deixaria um elefante mancando na hora. Eles são duros na queda, esses paquidermes. De qualquer forma, eles estavam jogando estrelas de ferro e havia ainda mais homens no chão ao lado das carroças. Era muita gente. Essa era a formação dos dois exércitos no campo de batalha. Do lado de Pirro, havia 70.000 soldados de infantaria. Desse total, 16.000 gregos tinham cruzado o Golfo Jônico. Esse era o núcleo duro do exército dele. Do lado romano, havia mais de 70.000 soldados, sendo cerca de 20.000 de Roma. Na cavalaria, os romanos tinham por volta de 8.000 homens, enquanto Pirro tinha um pouco mais, além de 19 elefantes. 19, um número bem específico e também bem pequeno. Quando um autor antigo cita 70.000 soldados de infantaria, dá para saber que é um número arredondado, algo na faixa dos 70.000, podendo variar alguns milhares para mais ou para menos. Outros escritores também dão números altos e arredondados para essas batalhas, só que bem diferentes entre si. Por exemplo, um senador estimou 40.000. Isso é uma baita diferença. São 30.000 de diferença, mas ainda assim 19 elefantes. Os elefantes eram tão chamativos que seria difícil não notá-los, e também são muito fáceis de contar, né? Dá para imaginar alguns romanos olhando. Uau, tem muita gente. Quantos você acha que tem? 40.000. Ou será 50.000? Eu diria 40.000. Anota aí. E alguém no fundo. 45.000. Mas os elefantes, grandes, cinzentos, aparecendo bem acima da multidão de homens. Eu consigo ver ali. Tem 10 ali. São 9, né? Olha onde está a faixa. Tem 2 ali. Sim, está do lado errado. Não sei porquê, mas são 9, então dá 19. 19 elefantes, um número fácil de contar e que provavelmente foi repassado com precisão. Ah, eles tinham 19 elefantes. Por ser tão específico e fácil de verificar, esse número acabou sendo visto como confiável. 19 parece mesmo convincente. É específico, pequeno e fácil de lembrar. E se eu penso assim hoje, alguém escrevendo 2, 3 séculos e meio depois do evento também poderia pensar do mesmo jeito. Ele pode ter pensado, 19 é um número redondinho, fácil de lembrar. E pronto, escreveu e passou adiante. E os historiadores, ao ouvirem 19, se perguntam, de onde veio esse número? Dizem que havia 20 elefantes na batalha anterior e que um foi ferido, e é daí que vem a estimativa. Mas será que 20 era o número real? E será que esse ferido realmente morreu? 19 é um número tão convincente que é fácil imaginar ele sendo repetido só porque soa confiável, mesmo que esteja errado. De qualquer forma, sem mais provas, vamos imaginar 19 elefantes. Isso não é muita coisa. 300 carroças. E quantos homens em cada uma? Essas carroças eram puxadas por bois, no mínimo 2, talvez 4. Você precisaria de 1 ou 2 homens só para conduzir os bois e guiar a carroça. Depois, ainda tinha os homens que operavam aquelas máquinas grandes, guindastes, armas e fornalhas. Mais os arqueiros, fundeiros e lançadores de ouriços de ferro. Ou seja, dá para imaginar facilmente pelo menos 6 homens por carroça. É isso que ele quis dizer com muitos homens nas carroças. Se fosse um só por carroça, seriam 300 homens, o que já é bastante gente. Mas não parece certo, né? Não se diria muitos homens se fosse um por carroça. Não, o que ele quis dizer foi claramente vários homens em cada carroça. Se eram 6 por carroça e 300 carroças, estamos falando de 1.800 homens. Isso é antes mesmo de contar os homens de escolta, as bestas de carga e todos os animais envolvidos nisso tudo. Ou seja, milhares de homens. Tudo isso para lidar com 19 elefantes. Parece um pouco exagerado, não acha? De qualquer forma, vamos continuar. Ele descreve a batalha.
a cavalaria se movimentando bastante, os macedônios se saindo muito bem contra os romanos. Mas, infelizmente para Pirro, os epirotas, sim, epirotas mesmo, não foram tão bem assim. Quando o rei ordenou que os elefantes fossem levados até a parte da linha que estava em apuros, os romanos, com as carroças e as hastes, avançaram ao saber que as feras estavam chegando. No começo, conseguiram conter os elefantes usando suas máquinas e lançando ganchos em chamas direto nos olhos dos animais. Mas quando os homens nas torres pararam de guiar os elefantes e começaram a lançar lanças lá de cima, as tropas leves cortaram as telas de vime das carroças e os tendões dos bois. Os operadores das máquinas pularam dos carros e fugiram para perto da infantaria, espalhando o caos. Tem vários detalhes interessantes aí. Por exemplo, havia escudos de vime protegendo o gado na parte de trás. Isso é um detalhe bem curioso. E que os homens nas torres, elefantes os atacavam de cima. Então dá para imaginar que essas carroças não eram tão altas assim, porque essa é uma das formas de enfrentar um elefante. Você poderia construir uma estrutura alta na carroça para igualar a altura dele. Mas parece que não fizeram isso, já que estavam sendo atacados de cima, com lanças sendo lançadas das costas dos elefantes. Também é dito que os homens posicionados nas torres não conduziam mais os animais para frente. A forma mais comum de representar esses elefantes antigos é com uma torre nas costas, com alguns soldados dentro e sentado na frente dela, sobre o pescoço do elefante, totalmente exposto e geralmente desarmado, está o mahout, muitas vezes indiano. Lá está ele, de turbante, só com um bastão para guiar o animal, totalmente vulnerável. Completamente exposto, você pensaria, ninguém vai atirar no elefante ou nos soldados da torre. Eles vão atirar direto no mahout, no cara que está guiando tudo. E isso faz todo sentido, mesmo que ele seja o responsável por treinar, alimentar e guiar o animal para a batalha. Quando a luta começa e ele está ao alcance das flechas inimigas, o mahout pode descer ou entrar na torre para controlar o elefante de um ponto mais protegido. Mais tarde, aliados romanos chegam no meio da confusão, olham e pensam: eu não faço ideia do que está acontecendo. É melhor não avançarmos, porque não dá para distinguir amigo de inimigo ali. Mas aí alguém diz: ei, olha só, o acampamento inimigo está logo ali. Perfeito, uma ótima chance de saquear bastante e ainda ajudar nossos aliados. Fazer isso distrai e abala o inimigo. Então, bora atacar o acampamento. Pirro soube disso através de um cavaleiro que, no início do cerco ao acampamento, atravessou as linhas inimigas montado e esporeando o cavalo. Eu já vi essa expressão, esporeando, em tantas traduções antigas, mas, na verdade, eles nem usavam esporas nessa época, então é uma escolha bem ruim de palavras. O mais correto seria galopando a toda velocidade, ou algo assim. De qualquer forma, Pirro decidiu manter o restante de suas forças no Planalto. Não chamou de volta a Falange e enviou os elefantes e os cavaleiros mais corajosos, cuidadosamente selecionados, para reforçar o acampamento. Ou seja, ele escolheu mandar os elefantes em vez da infantaria para lá. Por que faria isso? Bem, talvez ele tenha dado alta prioridade a aliviar o acampamento e confiado no efeito de terror que os elefantes causavam. Além disso, eles se movem muito mais rápido que a infantaria comum. Além disso, grande parte da infantaria dele já estava engajada, e recuar ou mover todo o exército diante do inimigo poderia ser extremamente arriscado. Então sim, talvez os elefantes fossem simplesmente a unidade que ele podia dispensar naquele momento. Mas, se ele realmente tivesse planos mais importantes para eles, como atacar o centro inimigo, você esperaria que fosse isso que ele fizesse. Então, claramente, ele não tinha, de qualquer forma. Pelo cenário, ele logo decidiu entregar o resto. Elefantes e cavaleiros ousados foram enviados como reforço ao acampamento. Mas enquanto eles ainda estavam a caminho, o acampamento foi tomado de surpresa e incendiado. Os saqueadores, ao saberem que as tropas enviadas pelo rei estavam descendo do alto contra eles, fugiram para o topo de uma colina, um local onde nem os animais nem os cavalos conseguiam chegar com facilidade.
E como diz mais adiante, os elefantes, por não conseguirem subir a elevação, não causaram nenhum dano a eles, nem à cavalaria. Os arqueiros e fundeiros atacaram de todos os lados, ferindo e matando muitos, ou seja, estavam bem próximos. Mas mesmo assim, não conseguiram alcançá-los nem a cavalo, nem com os elefantes. Mais tarde, os cônsules romanos também chamaram suas tropas de volta ao anoitecer e, após cruzarem o rio, retornaram ao acampamento por causa da chegada da escuridão. As forças de Pirro, tendo perdido suas tendas, animais de carga, escravos e toda a bagagem, acamparam em uma elevação, passando a noite seguinte ao relento, sem bagagem, sem servos e sem suprimentos adequados, nem mesmo de comida básica. Muitos feridos acabaram morrendo por falta de atendimento. Esse foi o fim da segunda batalha entre os romanos e Pirro, perto de Asculo. Então, isso parece uma vitória para os romanos ou para Pirro? Na verdade, soa mais como um empate, não é? Mas, desta vez, ele dá bastante destaque à arma sobre a qual estamos falando. Esses carros de batalha com sua descrição tão peculiar. Os romanos nunca tinham usado algo assim antes, e fica bem claro que foram projetados especificamente para enfrentar elefantes. Eles consideraram isso tão importante que reuniram 300, um número bem redondo. 300 é bastante coisa, não é? Isso dá cerca de 16 vagões para cada elefante. Parece um exagero. Então talvez não devamos aceitar esse número cegamente. Mas, por outro lado, se esses vagões fossem lentos e pesados, o que é fácil imaginar, e tivessem dificuldade em se mover por terrenos acidentados, dá para pensar que, se fosse um vagão contra um elefante, ele só desviaria e seguiria em frente. Ele manobraria melhor, então você precisa de fileiras inteiras para bloquear os elefantes. E se os elefantes tentassem passar por entre eles, os vagões precisariam estar bem próximos uns dos outros para que essas armas giratórias os alcançassem, cortando enquanto passavam. E ao passarem, ainda encontrariam as tropas leves posicionadas entre, ou talvez um pouco à frente ou atrás, provavelmente atrás desses carros. Então, sim, é forçar um pouco a imaginação, mas é possível acreditar que eles realmente fizeram 300 desses. Agora, o motivo de eu ter escolhido esse assunto para este vídeo foi um artigo que vi publicado no sempre excelente site Plastic Soldier Review. Ele analisa a precisão histórica de miniaturas de plástico produzidas na escala 1/72 ou 1/76, ou seja, figuras bem pequenas. A variedade dessas miniaturas é enorme. Eu, pessoalmente, não faço ideia de quem as compra. Não acho que sejam crianças pequenas, mas também nunca as vi sendo usadas em eventos de wargame. Mas hoje em dia, você encontra todo tipo de tropa especializada do mundo antigo. Não é mais como na época da Epics, em que basicamente havia romanos, bretões, né? E só. Agora dá para conseguir praticamente qualquer tipo de unidade, até cavalaria de companheiros, né, se você quiser. E como já cobriram quase tudo, começaram a entrar em temas bem obscuros, como esses carros de guerra que, até onde sabemos, só foram usados em uma única batalha, a Batalha de Asculo, em 279 a.C. De todo modo, veja só. O modelo mostrado no site, eu olhei para aquilo e pensei, sério? Eu tenho vários problemas com esse design. E não foi só esse fabricante. Outros também tentaram fazer versões parecidas. Veja outro exemplo. Dá para ver claramente os bois puxando o carro à frente. São 4 bois puxando, mas eles ficariam muito vulneráveis, não acha? Na frente, enquanto os homens atrás balançam lanças longas, que provavelmente nem alcançariam os elefantes. Se você ainda tiver 2 comprimentos de boi entre você e a fera, sinceramente, isso parece bem pouco convincente. O ideal seria colocar os bois atrás empurrando, mas aí surge outro problema. Como você dirige algo que está sendo empurrado? Se a carroça começar a inclinar para um lado e os bois estiverem empurrando daquele lado,
Bem, você já sabe que tudo vai dar muito errado. Quem já empurrou um carrinho de bebê antigo, daqueles com dois eixos fixos, sem direção, sabe que precisa levantar as rodas da frente para conseguir fazer curvas. Você empurra a alça para baixo, levanta as duas rodas dianteiras e então gira facilmente, como se fosse um carrinho de duas rodas atrás. Aí vira bem fechado e segue em outra direção. Ou, se quiser virar de forma mais suave, levanta só um pouco, gira à frente, abaixa e segue em linha reta de novo. Existe uma ideia bem boba e persistente de que na Idade Média as pessoas esqueceram como fazer carroças com direção. E como muitas ideias ruins, essa é francesa. Em 1872, um sujeito chamado Viollet-le-Duc publicou essa ideia. Uma ideia bem tola, dizendo: "Ah, eles esqueceram." Ele pensou isso porque não conhecia nenhuma publicação francesa mostrando carroças com direção no período medieval e concluiu que não existiam. Outros repetiram isso e a ideia foi se espalhando cada vez mais. Alguém chamado, deixa eu ver, do ver aqui, Lefebvre Desnouettes. Ele concluiu que por volta do século XVI, as carroças com direção reapareceram. Hoje sabemos que pelo menos desde a cultura Hallstatt, há vários milênios, na Idade do Ferro eles já tinham carroças com direção. Os romanos com certeza tinham carroças com direção, e até 1956, alguém chamado Gilles Gil, não lembro o primeiro nome, publicou essa ideia. Ele encontrou um selo de 1396 que mostrava claramente uma carroça medieval com direção. A conclusão dele foi: então foi nessa época que as carroças com direção foram reinventadas. Certo. No período medieval, eles tinham relógios mecânicos funcionando, inventaram óculos e bússolas e fizeram várias melhorias em arreios de cavalos, com diferentes coleiras, arreios e ferraduras melhores. Então, por quê? Eles achariam tão difícil fazer uma carroça com direção? E aqui, para mim, está o ponto decisivo. Sabemos com certeza que eles tinham carroças e sabemos com certeza que eles tinham esquinas. Eu só junto esses dois fatos e digo: sim, é claro que tinham carroças com direção. Claro que conseguiam fazer curvas. Agora muita gente diz: mas olha essa imagem de uma carroça medieval. Como é que isso vira? Você vê rodas alinhadas, parece tudo fixo, sem mecanismo de direção, com uma única viga de madeira atravessando todo o comprimento até a frente, onde os animais são presos. Aí eu digo: olha a perspectiva dessa imagem, olha frente e fundo, ela está totalmente fora de proporção. A carroça está virando? Não. É só que a pessoa que desenhou isso não sabia desenhar direito. Olha essa roda. O eixo está na mesma altura da viga, não abaixo dela onde deveria estar. A não ser que passasse por dentro, o que enfraqueceria a estrutura. Isso está errado. Outras imagens de carroças medievais parecem bem mais com carroças modernas com direção. Você também vai notar que a roda da frente e a de trás têm tamanhos diferentes. E por que isso acontece? Talvez você saiba, mas caso alguém não saiba, eu vou explicar. Quanto maior a roda, mais suave é a viagem. Se você tem uma pedra desse tamanho e uma roda bem maior, ela passa por cima sem problemas. Mas uma roda menor bate, sacoleja e deixa tudo mais desconfortável. Uma roda pequena pode nem conseguir subir a pedra direito. E se subir, a passagem vai ser bem mais brusca e desconfortável. Por isso, se quer rodas grandes, mas não gigantes.
Se você precisar carregar coisas na parte de trás da carroça, tem uma altura prática máxima. Você não quer ter que levantar tudo lá para cima só por causa de rodas enormes. Então, essa altura intermediária é o padrão, permitindo rodas grandes mais manejáveis. É por isso que se faz rodas grandes. Mas aí vem a pergunta: por que não fazer as da frente grandes também? O ideal é que a base da carroça fique nivelada. Então você tem rodas grandes atrás, mas na frente precisa de um mecanismo de pivô para virar. Isso exige que o eixo dianteiro fique mais baixo. E se o eixo é mais baixo, a roda precisa ser menor. Além disso, rodas dianteiras menores permitem esterçar com muito mais ângulo. Se fossem grandes demais, bateriam nas laterais da carroça. Com rodas pequenas, é possível girar mais fechado, e muitas carroças até abrem as laterais para dar espaço a essas rodas dianteiras. Os lados abertos aumentam o espaço para as rodas dianteiras esterçarem melhor. E assim você consegue fazer curvas bem mais fechadas. É por isso que as rodas da frente e de trás têm tamanhos diferentes. E também era assim na Idade Média. Carroças medievais tinham 4 rodas, carros de mão, 2. Carroças medievais podiam ser guiadas, assim como carros de mão. Claro, você não precisa de um mecanismo de direção, porque com 2 rodas é fácil virar, como empurrar um carrinho de bebê. Mas com uma carroça a coisa muda. Foram encontrados, e também existem imagens, de carroças cerimoniais usadas para transportar ícones religiosos e outras coisas assim. Mas as carroças comuns, usadas no dia a dia para carregar grandes cargas pelo campo, não sobreviveram. E eu tenho quase certeza de que elas conseguiam fazer curvas. Os romanos com certeza tinham carroças com direção, mesmo que algumas reconstruções mostrem só 2 eixos fixos e rodas maciças grandes. Na realidade, eles usavam rodas de raios. Havia muitos artesãos especializados nesse tipo de roda, fabricando constantemente. Assim poderiam encomendar várias de uma vez ou reaproveitar rodas antigas. Era rápido e, além disso, rodas de raios eram mais leves e resistentes. Elas tinham um pouco de flexibilidade, eram melhores. Então sim, tenho quase certeza de que eles usariam rodas de raios. Ah, e sobre o que eu estava falando mesmo? Ah, sim, as rodas, a estrutura. A estrutura desse modelo também é muito grossa, mas isso é uma limitação do plástico usado. Se fosse muito fina, poderia entortar ou quebrar. Ainda assim, a parte traseira, onde ficam os bois, parece desnecessariamente robusta e longa demais. Seria pesada. Mas, ok, vou dar um desconto para os modelistas nesse ponto. Não? Voltando ao modelo, eu não gosto de como o Vimy foi representado. Mesmo que tenham mostrado que é Vimy, por dentro está totalmente liso, o que é ruim tanto para a pintura quanto para realismo. Vimy é irregular, áspero, improvisado. E além disso, eles costumavam cobrir o lado de fora com couro. O liso deveria estar do lado de fora, não por dentro. O Vimy aqui parece feito no computador. Perfeito demais, geométrico demais. Não gosto. E aquelas ameias no topo, com só 2 suportes verticais. Se você entrelaçar um galho, nada impede que caia. E é exatamente isso que o modelo mostra. Ok? Você até poderia ter só 2 suportes verticais e dobrar uma haste em forma de 8. E isso funcionaria, mas só com uma haste fina. Se for grossa demais, ela quebra. E de novo, nada disso aparece no modelo. O trabalho de Vimy é ruim, mas pelo menos está lá. A estrutura é bem espessa e na frente há 2 homens operando uma peça de artilharia. Mais tarde, os romanos realmente desenvolveram artilharia sobre vagões,
E uma peça assim, se estivesse numa carroça, seria bem eficaz contra um elefante. Seria muito eficaz, na verdade, mas eu não acho que eles tinham isso por vários motivos. Primeiro, nenhuma fonte menciona isso. Ora, se eles estivessem atirando em elefantes com artilharia montada nesses vagões, isso seria a primeira coisa a ser citada. Não falariam só de fogo, ganchos, piche e foices, falariam da artilharia pesada. Outro ponto é que esse tipo de artilharia, movida a torção, era tecnologia de ponta na época. E não foi inventada pelos romanos, foi pelos gregos. Os romanos estavam só começando a conhecer essa tecnologia. Isso é mais um motivo para acreditar que eles não tinham esse tipo de artilharia ainda. Eles montaram esses vagões relativamente rápido. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas foi questão de meses. E muita gente já tentou reconstruir a artilharia movida a torção. E todos acharam extremamente difícil. Fazer as cordas com tendões de pescoço de vaca, ou crina, ou qualquer coisa do tipo é trabalhoso. Parte do processo leva uma eternidade. Acredita-se que algumas dessas máquinas levavam até 2 anos para ficarem prontas e eram bem pesadas. Tentativas modernas de reconstrução enfrentaram inúmeros problemas. Peças quebrando sob tensão, necessidade de recomeçar do zero e muita dificuldade na fabricação das partes metálicas. Então, a ideia de que os romanos contra os gregos, nesse período, teriam montado 300 dessas máquinas rapidamente. Não, isso simplesmente força demais a credulidade. Então, eu realmente não acho que eles tinham artilharia nesses vagões. Mas as fontes parecem concordar razoavelmente que havia homens atirando, só que esse modelo mostra um único arqueiro. E um único cara não corresponde, nem de longe, ao que eu entendo por muitos. Então eu tiraria a peça de artilharia e colocaria pelo menos mais 2 ou 3 homens. Talvez houvesse uns 6 homens no vagão, mais arqueiros, gente jogando cravos de ferro ou usando fundas, esse tipo de coisa. Embora, sinceramente, não sei se uma funda seria prática em cima de um vagão. Uma funda não é exatamente uma boa arma quando você está sacolejando sobre o chão irregular, cercado de outras pessoas. Se você girar daquele jeito, é bem capaz de acertar alguém do seu próprio lado. Eu diria que um arco funcionaria muito melhor do que uma funda num vagão de guerra. Então sim, eu colocaria mais arqueiros lá dentro. Ou talvez homens lançando dardos e outras tropas de projéteis, mas nada de artilharia. E pelo jeito, esses vagões não eram altos. Um bom motivo para isso é que quanto mais alto, mais pesado fica na parte de cima e mais fácil de tombar. Mesmo baixos e largos, um elefante determinado ainda conseguiria virar um vagão grande de lado. Então, facilitar isso com algo muito alto seria péssima ideia. As vigas verticais não precisavam ser enormes, só o bastante para segurar uma lança longa, provavelmente maior que uma lança comum, com uma ponta cortante, de impacto ou até incendiária. E aí vem essa ideia das 2 vigas projetadas para frente, com fogo na ponta. Eu não estou convencido disso, até porque não combina com a descrição original, né? Vamos ver isso de novo. Apontando para todas as direções, Desculpa, né, Cássio Dio? Desculpa por isso. Claro, sempre é a última parte que você encontra. Vigas verticais, nas quais eram montadas travessas móveis transversais. Travessas que podiam girar muito rápido, em qualquer direção desejada. Nas pontas dessas hastes havia tridentes, pontas parecidas com espadas ou foices de ferro, ou então ganchos. Eles lançavam pesados ganchos de ferro com hastes presas, projetados à frente dos vagões. Ganchos de ferro cobertos com estopa embebida em piche, incendiados no momento do combate.
A ideia era desferir golpes nas trombas e rostos dos elefantes. Agora, como é que você vai acertar os rostos e trombas dos elefantes com aquelas duas vigas fixas na frente? Você vai esperar que o elefante dê uma cabeçada? Isso não vai acontecer. Não, é um gancho de ferro, com estopa e piche queimando, preso numa corrente, girando, com fogo ao redor. A ideia era assustar os elefantes e fazê-los recuar. E mesmo que não causasse dano real, o fogo e o cheiro poderiam fazer os bichos entrarem em pânico. Essa era a aposta. Então, essa ideia de uma viga fixa na frente, eu não acredito nela. E como você pode notar, não há nenhuma viga vertical nisso. E se você reparar nesta imagem, na frente da caixa também não tem nenhuma viga. Mas é claramente baseado numa imagem anterior. Essa sim tinha uma viga vertical. Mas os modelistas provavelmente decidiram que seria trabalho demais, difícil demais, e simplesmente deixaram de fora. Então, a inspiração para o modelo acabou um pouco comprometida. Sim, as descrições são claras, uma viga vertical com algo transversal. Agora, esse sujeito no vagão com um remo improvisado, sinceramente, isso me parece bem patético. Ele tem pouquíssimo controle com aquilo. Ele não consegue girar para qualquer direção rapidamente, como provavelmente imaginam. Ele está de um lado, tenta mexer, mas não consegue avançar muito porque tem outro cara bem ali. Então, no fim das contas, ele só consegue dar uma balançadinha. Duvido muito que isso assuste um elefante. Eu me convenço muito mais com a ideia de uma viga central, vertical, com algo bem longo, talvez pendurado numa corrente, que pudesse balançar para os dois lados. Assim, daria para empurrar um pouco para dentro e isso explicaria a ideia do tridente. E se houvesse vários desses vagões, razoavelmente próximos uns dos outros, os elefantes correriam um bom risco ao tentar passar entre eles. E acho que um dos motivos de ter infantaria leve escoltando não era só enfrentar os elefantes, mas também impedir ataques por trás. Talvez cavaleiros tentando dar a volta e atingir os homens que empurravam os vagões com os bois. Que tal isso? Talvez eles tenham montado 300 dessas armas rapidamente porque usaram 300 vagões já existentes, em vez de construí-las do zero. Eram apenas vagões de transporte que Roma já usava para mover suprimentos. Tudo o que precisavam fazer era inverter o mecanismo de direção. Ou seja, em vez de ter uma haste saindo na frente, com tiras presas a ela para puxar e virar pela frente, você inverte tudo, levando isso por baixo do vagão até os bois que empurrariam na parte de trás, mas as rodas dianteiras continuariam direcionáveis, com uma espécie de leme. Se o leme fosse muito baixo, não haveria muito espaço de manobra, porque ao virar demais, ele bateria na lateral do vagão, especialmente se houvesse uma grade de proteção para os bois. Antes de conseguir virar, você já estaria batendo nos bois. Então, o círculo de giro seria bem grande. Talvez por conveniência, o leme precisasse sair debaixo da carroça, passar por cima dos bois e depois descer de novo, permitindo que as rodas dianteiras esterçassem com mais liberdade. Assim você vira o leme, as rodas apontam para o lado e pronto, o vagão muda de direção. Você ainda teria um círculo de curva bem grande, mas pelo menos conseguiria levar os vagões pelas estradas até o campo de batalha. E uma vez lá, poderia avançar em linha, lentamente, com esse arranjo de leme. No modelo, o leme está preso ao jugo dos bois. Então, os bois são realmente virados, mas eu não acho que isso funcionaria muito bem. Se eles estão empurrando e viram para o lado,
Pronto, precisam parar tudo, alinhar de novo, recuar. E isso não parece nada eficiente. Não acho que isso funcionaria bem. Então o leme ele teria que controlar as rodas dianteiras e não os bois. E não vejo motivo para não proteger os bois com telas de vime, de forma que qualquer projétil lançado pelos elefantes ou até pela infantaria comum não atingisse os animais que estão empurrando. Então sim, eu acho que eles empurrariam, não puxariam. Os bois na frente seriam muito vulneráveis e, além disso, também atrapalhariam completamente o alcance das armas balançando. Ficaria patético e inútil. Você quer liberdade para balançar as armas, sem animais de carga na frente atrapalhando. Por isso você quer os bois empurrando por trás. As fontes mencionam bois, protegidos por algum tipo de tela de vime. Como escreveu Dionísio de Halicarnasso, o inimigo precisava cortar o vime para chegar até eles. Então podemos imaginar que pelo menos as laterais e a parte de cima eram protegidas. Na parte de trás, provavelmente havia uma abertura para permitir o movimento do leme, ou alguma solução parecida para isso. Mas então surge a pergunta: onde estariam os homens? Estariam dentro do vime mesmo? Se o vime fosse razoavelmente frouxo e a luta acontecesse de dia, daria para enxergar bastante através dele. Talvez nem precisassem de janelas exatamente. Então, eu consigo imaginar um homem atrás de cada vagão, junto com a infantaria leve, gritando comandos como: "Você está indo muito para a esquerda", ou algo assim. Mas isso também significa mais estrutura coberta de vime, mais peso, mais dificuldade para manobrar. Aliás, qual seria a largura desses vagões? Quanto mais largos, mais estáveis eles ficam, e mais homens cabem dentro. E quanto mais estáveis, maior a arma que você consegue balançar sem perder equilíbrio. Também fica mais difícil para um elefante tombar o vagão. Ótimo! Mas quanto mais largo, mais problemas logísticos aparecem. Você precisa chegar ao campo de batalha. Você precisa guiar isso por estradas. Qual será a largura dos caminhos entre a posição inicial e o local da batalha? Quantos animais seriam necessários para mover tudo isso? Onde você estacionaria todos eles? E quanto mais longo o eixo, maior a chance de ele simplesmente quebrar no meio. Por isso, em muitas carroças, eles eram extremamente cuidadosos com a largura. Queriam que fosse resistente, então procuravam reduzir ao máximo o comprimento do eixo. Eu suspeito que provavelmente tinham a largura padrão de uma carroça comum. Acho que na verdade foram feitas a partir de carroças padrão. Então, elas eram empurradas, cobertas de vime, com piche e estopa queimando. Isso é perfeitamente plausível. Os romanos tinham acesso a correntes e materiais resistentes ao fogo. Assim poderiam tentar golpear os elefantes com essas armas. Então, funcionou? Não, na verdade não. Uma prova disso é que os romanos nunca mais usaram essa tática. Se tivesse sido eficaz, teriam repetido. Quando Aníbal cruzou os Alpes, ninguém disse: "Rápido, 300 carroças". Se tivesse funcionado brilhantemente da última vez, certamente teriam lembrado disso. E convenhamos, os relatos de sucesso não são nada impressionantes. Na última história que li, a batalha terminou empatada e os vagões foram destruídos e os homens fugiram deles. Então, na prática, foi um fracasso e também um enorme desperdício de recursos. Tantos homens, tanta logística. Pense, eram 300 carroças a mais para movimentar. Isso significa algo entre 600 e 1.200 bois para mover e alimentar. E você precisa trazer toda a forragem para eles ou achar pasto para todos. Isso cria um problemão logístico. Muita gente envolvida, se realmente eram 300 vagões para enfrentar apenas alguns elefantes. Depois disso, os romanos passaram a aprimorar suas formações e usar melhor as tropas leves. Eles usaram os ouriços de ferro novamente. Talvez tenha ajudado.
Também tentaram porcos em chamas e outras estratégias, mas o método mais eficaz acabou sendo treinar as tropas para enfrentar os elefantes sem tanto medo. E afinal, nunca houve tantos elefantes assim. Então é isso, essa foi a minha reação a esse modelo.